Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Com essas palavras, nós encerramos o nosso estudo no último vídeo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia, lhe dou as boas-vindas, e nós estamos agora estudando a carta de Paulo aos Efésios, né? Estamos no capítulo 5, encerramos o verso 14 no estudo anterior, e hoje a gente vai prosseguir nesse nosso trabalho aqui de juntos aprendermos mais da palavra de Deus. E aí a gente faz o quê? A gente conversa com Deus e pede a bênção dele, a ajuda dele. Senhor amado, obrigado. A gente sempre tem que agradecer, Senhor, porque tu nos concede a tua palavra e a tua igreja. Mais uma vez nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Verso 15, né, de Efésios 5, diz assim a palavra do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa exortação aqui, ela é clássica, ela é antiga, ela não surge aqui na carta de Paulo aos Efésios, ela já vem numa história muito mais antiga, desde o Antigo Testamento. Nós temos inúmeras porções, claro, especialmente a gente vai encontrar isso no livro de Provérbios, mas também encontramos em Eclesiastes, também encontramos em Salmos, também encontramos em outros pontos ao longo do texto sagrado, chamadas para que a pessoa viva a sua vida de maneira sábia. Então, isso aqui é o contrário do que o mundo, o sistema mundano, tenta impor como verdade. No sistema mundano, nós somos ensinados ou somos chamados a acompanhar a massa. É o clássico, todo mundo está fazendo, mas é assim que se faz aqui. É desse jeito que as coisas são. Mas isso não é ter cuidado. Isso é simplesmente viver dentro de um grupão que vai empurrando a pessoa e ela segue sem pensar no que está fazendo. Nós somos chamados a ter cuidado para não viver como insensato. Então é uma insensatez viver um dia após o outro sem tomar cuidado, sem buscar a sabedoria. E dá para viver assim. Dá. Você pode passar uma existência inteira sendo empurrado para frente, junto com outras pessoas, sem parar para refletir, sem meditar no que está acontecendo, consumindo produtos de mídia que ocupam a sua mente sem que você cresça com isso. Você pode se ocupar de televisão, cinema, livros, jornais de baixa qualidade, que apenas entopem você de conteúdo e fazem as suas horas do dia passarem. E aí é o famoso matar tempo. Você realmente matou o seu tempo e não produziu nada de bom para a sua vida. Nosso chamado não é esse. Nosso chamado é para tomar cuidado. Tomar cuidado com a maneira como nós vivemos para que não sejamos insensatos, mas como sábios. E aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Na época de Paulo já eram e hoje continuam sendo. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. Se você não está fazendo nada, você deve estar fazendo alguma coisa de útil. Mesmo que seja descansar. Descansar também é uma coisa importante. Tem pessoas que se afadigam por não descansarem. Mas a gente deve ocupar a mente, mesmo que seja com lazer, tem que ser com coisas proveitosas e não simplesmente com falta de sabedoria, se entupindo de besteira. Nós temos que ter a consciência que os dias são maus. Por isso eu acho tão relevante e eu chamo você para isso, e por isso que eu tenho esse canal aqui, estudar a palavra de Deus. Eu acredito que não existe um conteúdo mais relevante para a humanidade do que a Escritura Sagrada. Da Escritura Sagrada é que decorre a relevância de outros conteúdos. Então nós devemos ocupar nosso tempo com isso, sim. E eu acredito que nós devemos ocupar nosso tempo diariamente com o texto sagrado. Eu pratico isso, minha família pratica isso. É ter todos os dias um tempo de devoção a Deus que inclui oração, meditação e leitura do texto sagrado, para que a gente alcance sabedoria. Essa é uma das formas. A gente faz isso também com as nossas conversas, com as nossas práticas, mas a vida sem a comunhão com o texto sagrado, ela tende a ser uma vida muito mais vazia. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender
qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez, Paulo chama, nesta mesma carta, a busca pela vontade do Senhor. E, primordialmente, essa vontade está expressa na Escritura Sagrada. Aqui está a vontade de Deus para todos os seres humanos. Se você tem uma comunhão com a Escritura Sagrada, você tem uma comunhão com a sua comunidade, você tem uma comunhão com Deus, uma prática de oração, então você tem os meios necessários para saber a vontade de Deus. Por quê? Porque você vai ter o texto sagrado para se instruir, você vai ter irmãos para lhe ajudar a corrigir o caminho, né? A gente faz isso mutuamente, e você vai ter tempo de oração para ser tratado pelo Espírito Santo. Agora, nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas, como sempre foi também, né? Em extremos. Pessoas que querem estudar a Bíblia intelectualmente, mas não querem ter vida de devoção, vida de fé. Pessoas que querem passar muito tempo em oração e desprezam o conteúdo do texto sagrado. E aí dá-lhe besteira e dá-lhe heresia, né? Nosso caminho não é esse. Agora, tem um chamado aqui muito interessante e eu quero sua atenção para isso aqui, porque daqui também vem alguns equívocos. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças continuamente a Deus, Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma frase bem longa, eu vou lhe ajudar com ela. Primeira coisa, não se embriaguem. A embriaguez em toda a Bíblia, ela é tratada como uma coisa imprópria para o ser humano. Pessoas distorcem o texto sagrado e querem impor sobre a igreja uma proibição do consumo de álcool, o que é errado. É errado porque, por exemplo, a ceia do Senhor deve ser celebrada com vinho, e vinho é uma bebida alcoólica. Então, uma coisa é a proteção ao doente alcoólatra, que nunca deve ter contato com álcool, e isso deve ser tratado pastoralmente. Outra coisa é tentar criar uma falsa doutrina de que a bebida alcoólica é uma coisa demoníaca. E é uma doutrina muito e completamente falsa. O Senhor Jesus bebia bebida alcoólica, tanto que ele era chamado de beberrão pelos seus adversários. Ele produziu vinho nas bodas de Caná. Ele usou vinho na Santa Ceia e ordenou que nós fizéssemos isso também. E a bebida alcoólica aparece ao longo da Escritura como algo bom. O que é ruim? A embriaguez. É ficar bêbado. Porque aí o ser humano perde a sua humanidade. E não adianta vir com argumentos falaciosos, argumentos falsos. Ah, mas pessoas que bebem, batem o carro e matam a gente no trânsito. Isso é embriaguez. Isso é não cumprir as normas do país. Então querem impor que a pessoa na sua casa não possa tomar uma bebida alcoólica como se isso fosse pecado. Gente que vai dizer desaforos aos outros, chamar de não cristão, de falso cristão, a alguém que usa da sua liberdade cristã para tomar uma bebida alcoólica sem se embriagar. Você pode dar o argumento que você quiser. Eu vou seguir a Bíblia. E na Santa Ceia, nós temos sim a presença de vinho. E se alguém lhe disse que o vinho daquela época não tinha álcool, ou essa pessoa está mentindo descaradamente para acobertar um erro doutrinário da sua igreja, ou é uma pessoa mal informada. Por quê? Nós sabemos sim que no texto sagrado tem palavras diferentes para suco, para mosto e para vinho. O mosto é um estado intermediário de fermentação. E essas pessoas sabem que as palavras que aparecem aqui como vinho é vinho mesmo, e que é alcoólico. Inclusive sabem que era impossível que na época da Páscoa se tivesse suco de uva, porque a colheita era longe da Páscoa, ou se fermentava o vinho, o suco para preservá-lo na forma de vinho, ou ele apodrecia. Não tinha geladeira para preservar, não tinha conservante. Essas pessoas sabem disso, então não caem nessas conversas de falsos professores de internet que se dizem muito doutos, e alguns são, mas que estão ensinando coisas erradas para acobertar erro doutrinário de suas comunidades cristãs. Siga o ensino do texto sagrado. Então, não se embriague. E aqui, a tradução que eu li para você fala: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Traduções antigas podem dizer contenda. A tradução melhor é realmente libertinagem. A ideia aqui não é das pessoas que bebem e brigam e discutem. É das pessoas que bebem
e se envolvem em atos libidinosos, em sexo. E a gente sabe que a bebedeira leva a isso, sim. É um problema. As festas antigas lá em Roma eram celebradas em honra ao falso deus Baco, e daí vem a expressão bacanal, porque eles se embriagavam e praticavam sexo como se não fossem seres humanos. Então realmente leva à libertinagem. Mas, aqui outra correção. A minha tradução corretamente fala, deixem-se encher. Traduções menos apuradas, mais antigas, falam, encham-se. Só que não somos nós que ativamente nos enchemos do Espírito Santo. Nós, na verdade, nos deixamos encher. É pela nossa vida, pelo caminhar cristão, pela oração, pela prática das ações cristãs, pela participação na comunidade, pela Santa Ceia, pelo batismo, por todos os atos da vida de fé, nós nos deixamos encher com o Espírito Santo. Realmente é passivo, não é algo que a gente vai pegar para se encher, não. Nós vamos fazer uma vida cristã e aí nós seremos preenchidos pelo Espírito Santo. Falando entre vocês, olha a maneira como ele trata aqui o que deve ser o nosso modo de agir. Falando entre vocês com salmos, o livro de Salmos, se você não sabe, ele era o livro de música, o livro de cânticos do povo antigo da Bíblia, do povo de Israel. E também foi assimilado pela igreja. Então, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não tem aqui uma divisão rígida do, o que é um hino, o que é um cântico. Uma vez até vi uma pessoa corrigindo outra. Não, isso não é um hino, isso é um corinho. Tá, na classificação da sua igreja não tem problema, mas aqui no texto sagrado não é uma classificação rígida. A ideia é, o que você cantar, você vai cantar coisas que sejam ligadas à fé, você vai ocupar o seu tempo com os irmãos de maneira produtiva, cantando e louvando de coração ao Senhor. Novamente, tem gente que tenta separar, cântico é uma coisa, louvor é outra, adoração é outra. A ideia de louvar, né, a palavra louvar na língua portuguesa quer dizer elogiar. Então, quando você louva, não... Eu vi uma vez alguém dizendo, louvor é quando é ritmo mais acelerado, quando é mais lento, é adoração. Não, gente, adoração é uma atitude de vida, de se colocar diante de Deus, sendo Ele nosso Senhor. Louvor é elogiar, é falar bem de Deus. Então, aqui são às vezes usados como sinônimos ou como ênfases. Vamos cantar e vamos louvar de coração ao Senhor. Dando graças constantemente, é agradecer mesmo. Você agradece quando você tem uma refeição diante de você? Não precisa fazer uma cena em público, não precisa fazer lá, tá num restaurante, aí faz uma coisa para ser visto. Pelo contrário, tenha um momento no seu coração de olhar para aquele alimento e reconhecer que é Deus que deu. E falar para o Senhor, obrigado porque eu tenho comida, mais uma vez. Não só pela comida, né? Dar graças pela vida, pelo acordar de manhã cedo, por poder ir dormir à noite, por ter família, por ter trabalho, se você tem trabalho, por poder procurar trabalho, ou por ter alguém que ajuda você, que sustenta você. Agradeça, agradeça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que nós não só pedimos em nome de Jesus, nós também agradecemos em nome de Jesus. Agora, uma coisa que nós não fazemos, não nós que seguimos a Bíblia, é determinar o nome de Jesus. Isso é anticristão. E isso realmente se infiltrou no seio da igreja. A Bíblia ensina nós a dizermos, se Deus quiser. E hoje eu vejo até pregadores tradicionais caindo nesse erro. Você vai conquistar sua vitória em nome de Jesus. Isso é uma determinação em nome de Jesus. Isso não é bíblico. Deveria dizer, você vai conquistar sua vitória se Deus quiser. Porque é esse o ensino sagrado. Mas as pessoas não querem mais se sujeitar ao que Deus quer. Elas querem determinar a realidade em nome de Jesus. Só que nós não temos essa autoridade. Então você pode dizer isso à vontade. Isso não vai alterar a realidade. Agora, se você disser alguma coisa, se Deus quiser, aí você está se colocando sujeito à vontade de Deus. Você está deixando de lado a soberba que se infiltrou entre muitos cristãos e você está, assim, seguindo o ensino da palavra de Deus. Então, se você tem esse mau costume, abandone. Pare de dizer que coisas vão acontecer, coisas até boas. A pessoa fala, meu filho está estudando, será que vai passar de ano? Vai passar em nome de Jesus. Não, ele vai passar, e a gente diz, se Deus quiser. E é claro que o jovem ali tem que estudar também, né? Nesse caso que eu falei do vai passar, tem que estudar, tem que ter o esforço. A boa e velha vergonha na cara continua valendo. Mas coisas como, por exemplo, saúde, né? Essa pessoa, não, vai se recuperar, se Deus quiser.
Hoje diz, vai se recuperar em nome de Jesus. Ué, cadê o se Deus quiser? Cadê o sujeitar-se à vontade de Deus? Não conta mais? Precisamos. Então, agradeçam sim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Peçam sim em nome do Senhor Jesus. Mas não determinem porque isso não é bíblico. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui começa uma sessão muito interessante, onde a gente vai ler aqui sobre sujeição até o final do capítulo 5. E eu vou começar com você já neste vídeo aqui, né? Veja que essa sessão, ela começa com o sujeitem-se uns aos outros. Infelizmente, na minha tradução, a editora optou por separar com um título depois desse trecho, mas é uma leitura contínua, não tem uma separação. Então a sessão começa com o sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A sujeição nossa é mútua, nós não temos entre nós maiorais. O Senhor Jesus falou, quem quiser ser o maior, sirva. Vocês não vão ser como os pagãos, como as nações que dominam usando o poder uns sobre os outros. Vocês vão servir. Então esse chamado aqui começou com esse chamado, para que todos nós nos sujeitemos uns aos outros. E aí então, com isso em mente, a gente pode ler o restante do texto para não fazer distorção. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Já lhe expliquei em 1 Coríntios, mas também torno a explicar aqui, a palavra cabeça em grego não tem a mesma metáfora que nós usamos na língua portuguesa. Na língua portuguesa nós temos a cabeça literal, onde é um corpo, tem uma cabeça. E temos a cabeça como algo figurado, dizemos assim, aquela pessoa ele é o cabeça daquele grupo. Isso quer dizer que ele é o chefe daquele grupo, mas é uma forma figurada, não quer dizer que ele é uma grande cabeça, né? Aqui também nós temos uma forma figurada. Paulo não está dizendo que o homem é uma cabeça que está sobre o corpo da mulher, literalmente. É uma forma figurada. Então precisamos conhecer a figura no grego. E no grego, cabeça não é chefia, é fonte. É de onde flui, é a partir de onde flui. Então ele está dizendo que o homem, o marido, ele é a fonte da mulher. É a partir dele que fluem as coisas para a mulher, como Cristo é a fonte da igreja. Assim como de Cristo vêm as coisas para a igreja, do homem vão as coisas para a mulher. Isso aqui já afasta aquela ideia do mandão, do cabeçudo, do que quer se impor pela violência verbal ou física, ou o que for. O texto é para a mulher. O texto está dizendo, mulher, sujeite-se. O texto não diz, homem, sujeite a sua mulher. Olha o cuidado que a gente tem com isso, tem que ter com isso. Tem gente se dizendo cristão, partindo para sujeitar a mulher. Essa não é a atitude cristã. A atitude cristã é a mulher olhar para esse texto, assimilar o conteúdo e ela tomar uma atitude de sujeição ao seu marido, sendo ele a fonte, ou seja, a partir dele fluem as direções e os rumos da família. Mas sempre lembrando, sujeitem-se uns aos outros. Existe uma sujeição mútua, sim, no casamento. Mas algumas direções são necessárias ser dadas por alguém. Nesse caso, a fonte, então, é o homem. Veja, mais uma vez eu vou repetir. O texto não manda o homem sujeitar a mulher. Esse texto é uma ordem para a mulher, que ela tenha essa atitude. Vou lhe lembrar, lá de 1 Pedro também já estudamos, que diz que o homem que maltrata a sua mulher tem suas orações interrompidas. Então não distorça o texto sagrado para tentar impor a sua vontade, porque aí a sua oração será interrompida. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. O exemplo aqui. Cristo vem como tirano sobre a igreja e coloca a igreja em grilhões, com ameaças, com gritos, obrigando a igreja a se ajoelhar a seus pés? Não. Somos nós que vamos a Jesus Cristo, buscá-lo como nosso Senhor, voluntariamente pedimos para fazer parte da igreja e aí nos colocamos sujeitos a Cristo. Então aqui é o exemplo. Dessa mesma forma, as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Também se coloquem sob sujeição. Não é aqui o marido sujeitando a mulher.
A Bíblia, ela não dá suporte, ela não dá aval para essas práticas diabólicas que estão acontecendo, disfarçadas de evangelho, onde mulheres são humilhadas, são maltratadas, e a gente, infelizmente, lê no jornal que até algumas são agredidas por pessoas que se dizem cristãos. Não é esse o ensino sagrado. Pausamos aqui, voltamos na próxima. Até daqui a pouco.